Hoje, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o nosso sistema de numeração. Hoje a gente vai falar sobre o valor posicional. O que é esse valor posicional? É o valor do algarismo que depende da posição em que esse algarismo está ocupando. Como, por exemplo, aqui eu tenho o 345. Eu marquei aqui o número 3, ele é o número que a gente vai analisar. A gente está vendo que ele está na posição de quê? 5 é unidade, 4 dezena e 3 centenas. Então, ele significa o quê? Como a gente falou de multiplicação, que o número indo-arábico ele funciona também através de multiplicação, isso significa que ele é 3 centenas, ou seja, 3 vezes 100, 300 unidades. Então, o valor posicional do número 3 é 300 unidades. E no exemplo 2, a gente tem o número 123. Também vou pegar o mesmo algarismo, que é o algarismo 3. Só que agora, a gente está vendo que ele está ocupando a posição de unidade. Então, naquela multiplicação que a gente viu na aula passada, ele multiplica apenas por 1. 3 vezes 1, que é igual a 3 unidades. Então, o valor posicional do número 3 é 3 unidades. Uma observação, gente, o valor posicional ele é expresso em unidades, não é expresso em centenas nem em dezenas, sim em unidades. Quanto à ordem de posição do número, vocês podem ver esse quadro aqui no livro de vocês também. A primeira ordem, como eu mostrei ali o número, ela é da unidade simples, depois, segunda ordem, dezena simples, terceira ordem, centena simples, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centenas de milhar, sétima ordem, unidade de milhão, oitava ordem, dezenas de milhão, nona ordem, centenas de milhão, décima ordem, unidade de bilhão. E tem muitas outras unidades. Outra observação referente a essa ordem de posição do número. A ordem ela vai aumentando sempre da direita para a esquerda, de acordo com essa seta aqui. Então, vamos analisar esse número aqui, é o número 1.056.149.823. E vamos classificar cada um desses algarismos aqui na sua respectiva ordem. Esse quadro ele é semelhante ao quadro de cima, então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir esses números, em cada quadradinho a gente vai colocar um. Então, eu coloquei aqui, ó, a quantidade de quadros de acordo com a quantidade de números de algarismos que a gente tem nesse número aqui. Aí, como é que ele vai ser classificado? A gente começa classificando, como eu falei aqui, da direita para a esquerda. 3, que é o último número, ele vai ser uma unidade simples. O 2, que é o segundo número da direita para a esquerda, ele vai ser dezena simples. O 8, centena simples. O 9, unidade de milhar. O 4, dezena de milhar. O 1, centena de milhar. O 6, unidade de milhão. O 5, dezena de milhão. O 0, centena de milhão. A gente pode ver que quando tem o 0, significa que essa casa ela está vazia, ou seja, não tem um número que represente, já que o 0 é um número nulo. Mas isso não significa dizer que esse 0 não seja importante. Ele é importante, ele precisa estar aqui. E o 1 é uma unidade de bilhão. Agora a gente vai aprender como se lê e escreve um número natural. Os números são lidos e escritos mais facilmente quando separados os algarismos em grupos de 3, começando pela direita também. Essa é a tabela que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. E o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar essas ordens em grupos de 3, formando as classes. Primeira, segunda e terceira ordem vão formar a primeira classe, que é a classe das unidades simples. A quarta, quinta e sexta ordem vai formar a segunda classe, que é a classe dos milhares. E a sétima, oitava e nona ordem vai formar a terceira classe, que é a classe dos milhões. Peguei aqui um número e distribuí os seus algarismos nesses quadrados aqui. Vamos ver o que representa cada um. O 2 aqui, ele representa o quê? Esse número, ele é o 243.928.710. Então, o 2, como representou a centena de milhão, ele vai ser 200 milhões. O 4 vai ser uma dezena de milhão, 40 milhões. E o 3 vai ser uma unidade de milhão, ou seja, 3 milhões.
Nessa segunda classe, o 9 vai representar a centena de milhar, então ele vai valer quanto? 900 mil. O 2 representa uma dezena de milhar, então vai ser 20 mil. E o 8 vai representar uma unidade de milhar, então vai ser 8 mil. E na primeira classe a gente tem o número 710. O 7, ele representa uma centena simples, então ele vai ser o quê? 700. O 1 vai representar uma dezena simples, então ele vai ser o quê? Apenas 10. E o 0, unidade simples, a gente poderia colocar um mais 0 aqui, só porque não precisa. Porque ele não vai estar acrescentando também, se a gente colocar. Então, como a gente vai ler esse número? Vamos ver aqui. A gente vai somar esses números aqui. 200 milhões mais 40 milhões mais 3 milhões vai ser o quê? 243 milhões 928.710. A gente faz a soma dos números de cada classe. A atividade, gente, essa que eu vou mandar em PDF para vocês. Respondam ela e depois de responderem, tirem a foto e enviem de volta para mim. Tchau, gente, até a nossa próxima aula.